noite! Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, celebrando o nome do nosso Senhor. É um prazer poder estar na sua casa, cultuando ao nosso Deus com você. Que você possa sentir a presença do nosso Senhor, que você possa se alegrar conosco. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que vamos cantar nesse momento, que a alegria do Senhor nos fortalece e nós vamos render graças ao nome do Senhor. Cante conosco, adore ao Senhor e sinta alegria em louvar ao Senhor conosco. Amém. O Senhor é a nossa alegria. Ele é a razão de estarmos aqui. O poder de Deus está à nossa disposição. O Senhor, Ele está disponível. Ele está pronto para nos auxiliar, para nos ajudar. Ele está ao nosso alcance. E você pode buscá-lo, porque Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a te atender. A palavra do Senhor fala que o Senhor ressurgiu. A morte venceu.
e Ele pode nos dar a vitória. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar a vitória. E você pode buscar e crer nesse Deus poderoso, que a morte venceu. E você pode vencer também buscando e crendo no poder desse nosso Deus poderoso. E vamos exaltar o nome do nosso Deus. Esse é o nosso Deus, um Deus que ressurgiu. A morte não conseguiu vencê-lo, a morte não conseguiu derrotá-lo.
E Ele está vivo e vivo por todo sempre, por toda a eternidade. É o Deus poderoso, é o nosso Deus, aquele que luta as nossas lutas e que vence as nossas batalhas. Que Deus nos ajude, nos abençoe a confiar nesse Deus todo-poderoso. Ele não é apenas um Deus poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso. E nós glorificamos a Deus mais uma vez pela oportunidade que nós temos de cultuá-lo. E como vocês sabem, é campanha de missões nacionais. E o tema é Porque Ele me amou. Esse Deus poderoso é um Deus que nos amou e nos amou até o fim. Que você aproveite esse mês de campanha e que você possa orar em prol de campanha, de missões nacionais, e que Deus possa realmente fazer uma obra muito grande em nosso país. O nosso país, como eu tenho sempre falado, é um país maravilhoso, um país rico, mas um país também que sofre com muitas dificuldades. Mas que Deus possa transformar a nossa nação e que Deus possa transformar vidas através dessa campanha. Vamos orar. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, nós rendemos graças a Ti e somente a Ti. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós temos prazer em cantar a grandeza do Senhor, o poder e a majestade do Senhor. Que a cada dia o Senhor venha transformar o nosso coração, para que nós possamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que luta as nossas lutas e vence as nossas batalhas. E Senhor, também como nós citamos que é mês de campanha de missões nacionais, que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar nesse mês, que tudo possa ocorrer segundo a Tua vontade, que almas possam render-se aos Teus pés e que todos possamos contribuir de alguma forma, seja orando, seja contribuindo, seja indo até os campos, e que o Senhor, ó Pai, possa fazer acordar em nós aquele desejo missionário que o Senhor já plantou em nosso coração, quando o Senhor Jesus disse para irmos a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nós Te louvamos e Te engrandecemos, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Estamos unidos com Cristo e com você neste culto, nesta celebração, e queremos dar a você os parabéns, porque você reservou esse tempo para adorar a Deus juntamente conosco. Você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Hoje, nesse dia que o Senhor fez, nós vamos juntos louvar e bendizer o nome dele. Já cantamos, oramos e vamos ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor. Eu quero, neste mês de setembro que está terminando, quando tantas ações foram realizadas, ações nos lembrando da relevância da vida, ações preventivas em relação ao suicídio, esse setembro amarelo, e é muito relevante essas ações, muito relevantes, e queremos dizer para você que tem alguma dificuldade, que tem alguma situação em que leva a você a pensar que, dando cabo à sua vida, resolveria os seus problemas, nós queremos apresentar a você uma vida de vitória. No próximo domingo, encerrando a nossa campanha de missões nacionais, teremos conosco no culto das 10 horas da manhã, a nossa missionária irmã Lisete Petrus. Ela vai encerrar a campanha e você é nosso convidado para ouvir uma palavra missionária. E eu quero também saudar o nosso irmão Márcio Bernardino,
membro desta igreja, candidato à prefeitura de Contagem, o nosso município, pedir ao Senhor que o abençoe, que o ajude, como os demais candidatos, aqueles que pleiteiam cadeiras no nosso município, que Deus os abençoe, para que aqueles que ocuparem esta posição sejam pessoas aprovadas por Deus e que venham realizar uma boa gestão. Parabéns, irmão Márcio Bernardino. E peço a essa igreja que ore pelo nosso irmão Márcio e também pela sua família. O texto para esse momento, quando queremos pensar acerca de uma vida de vitórias, é o texto de 1 João, capítulo 2, e os versículos de 12 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar nessa leitura. Vamos ler na Nova Versão Internacional, ou NVI. 1 João, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero orar a Deus por você que está conosco nesse culto. Senhor Deus, muito obrigado pela honra que o Senhor nos dá. Cultuar o Senhor é uma benção. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelas pessoas que estão conosco neste propósito e aqueles que acessarão esse conteúdo no futuro. Que o Senhor a todos abençoe. No nome de Jesus, amém. João dirige aos crentes, ou seja, ele se dirige aos crentes de uma forma muito carinhosa. Esses novos discípulos que se multiplicavam todos os dias, que se rendiam ao Senhor Jesus, o apóstolo escreve esta carta motivando-os, elogiando-os, enaltecendo aquelas coisas boas que estavam acontecendo no meio deles. Quando rapidamente compreenderam a doutrina de Cristo e dos apóstolos, abandonaram a vida de pecados contumazes, uma vida habituada ao pecado, e se tornaram novas criaturas pela graça de Deus, pelo amor de Deus, Deus que nos amou
e que mandou o seu Filho ao mundo e que deu a vida por nós e se tornou apto a nos perdoar e salvar. João dirige a esse grupo de pessoas de uma forma muito carinhosa. E a nós hoje, a igreja desse tempo, aos discípulos desta geração, aqueles que se convertem no dia a dia de ação da igreja. Esta palavra, portanto, é para nós. Ele aponta o novo conceito de vitória, uma nova forma de ter uma vida vitoriosa. Aconselha a não amar o mundo, não amar a cobiça que há neste mundo. Amar a Deus, amar o próximo, resistir ao maligno, ao diabo, às tentações, ao mal. Isto consiste numa vida de vitória. Cada discípulo pode ter uma vida de vitória. E quando falamos em vitória, é interessante pensar aquilo que é comum, aquilo que é o senso comum. Vamos pensar na experiência do futebol, do esporte. O futebol, que é um esporte muito popular na nossa cultura brasileira. Existem as regras do futebol, a arena do futebol e tudo o que a envolve, o árbitro, o juiz da partida de futebol. Cada jogador conhece a regra, aquilo que pode, aquilo que não pode, e o árbitro está ali com seus auxiliares para fazer valer essas regras. Mas a mente do futebol não permite outra coisa senão vencer. E vencer e vencer. E na visão da torcida, o seu time tem que vencer. O seu time é para vencer. E para vencer, e para ser vitorioso, às vezes o caminho passa por quebra de regras. É muito bom, é claro, a visão ética do esporte é obedecer todas as regras e vencer pelo mérito, pela luta, pelo suor, alcançou a vitória e é campeão. Ótimo! Mas existem também aquelas coisas sutis ou explícitas que acontecem. E eu vou citar um exemplo que aconteceu na Copa do Mundo, de alguns anos atrás, quando um jogador muito famoso, um craque, o maior, mais badalado da época, marcou um gol de mão deliberadamente. Fingiu que ia cabecear, não conseguiu alcançar a bola, usou a sua mão, o árbitro não viu, os auxiliares não viram, e aquele gol foi validado, e aquele país adversário saiu da Copa do Mundo um gol de mão que foi validado. Uma quebra de regra. Isso é muito bem aceito na nossa sociedade. Fazer um gol de mão desde que o juiz não viu. Fazer um gol impedido desde que o juiz não viu. Mas o senso ético não mandaria esse jogador dizer para o árbitro: eu toquei com a mão na bola, deliberadamente ou não, e a bola foi para o gol. E para a torcida adversária se acha até no direito de caçoar da outra torcida, porque aquele gol foi de mão e nos momentos finais do jogo. Ou seja, para vencer, não importa como, importante é a vitória. Essa é a regra do mundo. Olhando para a palavra de Deus, o que significa uma vida de vitória? É o que veremos a seguir. Uma vida de vitórias tem os seus pecados perdoados. Aquele que é vitorioso é aquele que recebe o perdão dos seus pecados. Aquele que se quebranta diante do Senhor Jesus. Aquele que aceita o amor de Deus. Este amor capaz de perdoar
a pessoa pior, se a gente pode dizer assim, que existe pior ou melhor. Aquela pessoa que a sociedade não quer ver por perto. Aquele pecador contumaz, aquele criminoso contumaz. O amor de Deus é capaz de perdoar essa pessoa desde que ele se arrependa, desde que ele confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, uma vida de vitória. Vitória é a conversão, é você ter os seus pecados perdoados. O versículo 12, filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus, ou por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome poderoso. Quando se fala o nome de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que adquiriu o poder. Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. João se dirige a pessoas convertidas ao Senhor Jesus, por isso ele diz que os seus pecados foram perdoados, vocês já venceram o maligno, vocês são vencedores. Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Quando levaram diante de Jesus um homem enfermo e a multidão estava ali, tiraram as telhas da casa e desceram aquele homem ali onde Jesus se encontrava, dentro daquela casa. Ele diz, filho, os teus pecados são perdoados. Alguém ali questionou, mas ele pode perdoar pecado? Sim, Jesus tem poder para perdoar pecados. Você já pediu a Deus perdão pelos seus pecados? Você se reconhece pecador? A Bíblia diz que hoje o Espírito Santo está agindo no mundo para nos convencer do nosso pecado e da nossa inabilidade de se achegar a Deus, porque os nossos pecados formam como que uma muralha entre nós e Deus. Deus é santo, santo, santo. E com o nosso pecado não confessado, não podemos nos dirigir a Deus, não podemos nos aproximar de Deus, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus se fez plenamente apto a nos perdoar todos os pecados. Os meus pecados, os pecados desta geração e das futuras gerações. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Permita que o Espírito Santo trabalhe o seu coração. Convença-se que você é pecador. E o Espírito Santo lhe aponta Jesus, que pode, que tem poder para perdoar os pecados. Uma vida de vitórias conhece a Deus e o seu amor. Conhece a Deus e conhece o amor de Deus. Versículo 13. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem a Deus, conhecem o amor de Deus. Uma pessoa convertida, o discípulo, o seu papel no dia a dia, a sua busca pela palavra de Deus, a sua busca pela oração, pelo culto, pela adoração, pelo louvor, o leva a conhecer a Deus gradativamente. Ele vai conhecendo a Deus no seu dia a dia, o amor de Deus. Deus vai trabalhando o seu coração, a sua vida, a sua história e a sua família. Conhecer a Deus e a sua palavra significa vitória. Jesus sofreu tentações e não fracassou, porque ele conhecia o Pai. Conhecer a Bíblia significa
intimidade com Deus. Ou seja, conhecer na Bíblia, a palavra bíblica conhecer, significa intimidade. Gnosis, conhecer, intimidade. Como tem sido o seu conhecimento de Deus? Uma vida de vitórias vence o mundo, vence a tentação, vence o maligno, vence o pior dos inimigos. Versículos 13 e 14, em parte, diz assim: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Maligno. A palavra grega aqui, poneros. Poneros tem uma gama de significados, como aborrecimentos, fadiga, ou o próprio excesso de trabalho que produz fadiga, atormentado por labores excessivos e perigos, perigo de armadilhas à fidelidade e à fé cristã, perigos que causam dor e problemas, o mal, de natureza ou condição má. No sentido físico, doença. No sentido ético, o mal, aquilo que é ruim, aquilo que é iníquo, a iniquidade. E geralmente se refere a Satanás, ao diabo e o seu exército do mal. É muito comum se referir à doença como sendo maligna. Esse é um tumor maligno, essa é uma doença maligna, porque maligno tem essa ideia de mal, aquilo que é mal, aquilo que prejudica o nosso físico, aquilo que causa estresse, algo maligno. Malignidade tem também outros sentidos. Provérbios 4, versículo 24, a Bíblia diz assim: desvia de ti a malignidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Ou seja, malignidade, usar a nossa boca para proferir mal, malícia, usar a nossa mente para pensar coisas maliciosas, coisas maldades, coisas do maligno. E aquele que conhece o Senhor, aquilo que o nosso corpo produz, a nossa mente influenciada pelo mundo, pela nossa natureza maliciosa, pelo mal que herdamos de Adão e Eva. Mas esse mal que pode ser vencido pela natureza que herdamos do Senhor Jesus, o segundo Adão. Então, uma vida de vitórias, biblicamente, é aquela vida, é aquela pessoa que se tornou uma nova criatura. Todo aquele que confia no Senhor se tornou uma nova criatura, e as coisas velhas, o pecado, tudo ficou para trás. Agora é vitória, vitória e vitória. Vencer toda espécie de mal, que inclui o diabo. O Senhor Jesus, quando Deus homem, ele venceu as tentações. Ele venceu o diabo. É por isso que a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Resista a Satanás, resista ao maligno. Isso é uma vida de vitória. Vitória, no sentido bíblico, na visão do mundo, é uma aparente derrota. Por exemplo, quando Deus homem, em um julgamento cheio de falhas, ele foi condenado à crucificação, à morte de cruz. As pessoas olhavam para ele como um derrotado, como um fracassado. Até os seus seguidores mais próximos se distanciaram dele. Ele foi morto, sepultado. Para muitos, toda a esperança havia acabado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte.
Ele foi visto por muitas pessoas. Ele subiu para o céu e voltará um dia em poder e grande glória. E a Bíblia diz que chegará um dia em que todo joelho se dobrará diante dele e clamará que ele é Senhor. Isto é vitória. Ele venceu quando muitos pensaram que ele havia fracassado. Parece um contrassenso. Uma vitória, mas aos nossos olhos, uma derrota. Deus age dessa forma porque os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. O amor de Deus é vitorioso e nos faz vitoriosos. Confie sua vida ao Senhor. A sua vida tem sido de vitórias. Neste mês, com as ações de prevenção ao suicídio, quem sabe eu estou falando para uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, olhe para o Senhor Jesus, olhe para a palavra de Jesus. Ele é poderoso para lhe dar força para você vencer o maligno. Essa malignidade de pensamento, de ações, de palavras que nos leva a praticar atos ruins contra nós mesmos e contra outras pessoas. Vencer o maligno é buscar a palavra de Deus, é pensar como Cristo, é andar como Cristo andou. E concluindo, uma vida de vitória consiste em derrotar o pecado. Quando você é tentado a desobedecer a Deus e você diz não, você é vitorioso, é vitoriosa. Uma vida de vitória consiste em conhecer a Deus e o amor de Deus. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você é uma pessoa vitoriosa. Quando você abre mão de prazeres carnais, quando você obedece a Deus, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E essa palavra mundo, cosmos, significa mundo literal, mas também significa a gama de pessoas que não levam Deus a sério, que viraram as costas para Deus, que vive em torno de si mesmo e olhando para si mesmo, alimentando o seu ego. Quando você vence a tentação deste modo de vida, desse estilo de vida, que olha apenas para si mesmo, você é uma pessoa vitoriosa. Uma vida de vitórias. Vence o maligno e tudo aquilo que representa o mal. O discípulo do Senhor Jesus tem dentro de si a habitação do Espírito Santo, que age como um sensor, nos mostrando aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve, aquilo que é eticamente correto e aquilo que não é, aquilo que é moral e aquilo que é imoral, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, ainda que o mundo, ainda que as pessoas que nos cercam, mesmo nossos amigos e familiares, nos denominem de pessoas careta, de moralista, qualquer outra coisa que queira dizer. Olhe para a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, porque você é uma pessoa vitoriosa e que venceu o maligno, e você pode ser uma pessoa vencedora em todo o tempo da sua história, quando você decide obedecer a Deus e a sua palavra. Você pode decidir, neste momento, ter
uma vida de vitórias. Viver de vitória em vitória. Confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e Ele lhe fará vencedor todos os dias. Mesmo que os seus projetos não caminhem bem, mesmo que por algum momento o seu emprego acabou, a sua empresa não é mais a mesma, ainda assim você é uma pessoa vitoriosa, porque o Espírito do Senhor está com você e no tempo dele, Ele vai restituir a você, Ele vai dar a você aquilo que você precisa para viver com dignidade e com abundância, glorificando o nome dEle. A dignidade maior, a vitória maior é a presença de Deus na nossa vida, é Deus nos livrando do mal, é Deus nos dando força para dizer não ao pecado e ao mundo com todos os seus vícios e paixões que levam à destruição e à morte. Que o Senhor lhe abençoe e faça de você uma pessoa vitoriosa. E eu quero encerrar a minha palavra orando em seu favor, orando pela sua família. Senhor Deus, nosso Pai, eu peço a tua bênção para esta pessoa que nos ouve nesta hora e no encerramento desse culto. Eu apresento ao Senhor a demanda de cada discípulo do Senhor, de cada amigo, de cada frequentador da tua igreja, cada frequentador desse culto online, seja qual for essa demanda, Pai. Se é uma demanda de enfermidade, que o Senhor ordene a cura. Se é uma demanda de emprego, que o Senhor ordene o emprego. Se é uma demanda em relação a uma empresa que está com dificuldades, que o Senhor ordena a bênção para o soerguimento desse negócio. Deus Todo-Poderoso, eu peço a bênção do Senhor, que o Senhor os ajude, meu Pai, que o Senhor os proteja, coloque na mente dos eleitores aqueles que deverão assentar na cadeira de mandatários do município, de cada município desse país, do nosso município de Contagem, da Câmara de Vereadores. Pai Todo-Poderoso, eu peço a bênção do Senhor nesta campanha de setembro de prevenção ao suicídio. Eu peço saúde mental e espiritual para aquela pessoa que está enferma. E eu peço em nome de Jesus que esta pessoa possa tomar a sábia decisão de confiar plenamente no Senhor e receber o teu amor libertador, consolador e que nos leva à vitória. Eu peço a bênção do Senhor para aquela pessoa que está no leito de hospital ou na sua casa, aquela pessoa que está doente. Eu peço a bênção do Senhor para aquele médico, para aquele enfermeiro ou enfermeira, aqueles profissionais que estão cuidando, toda a estrutura hospitalar, que sejam amparados pelo Senhor, defendidos pelo Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que o Senhor ordene, Pai, o fim desta pandemia, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, olhe para a nossa sociedade, olhe para o teu povo, olhe para os nossos amigos, nossos vizinhos. Ordene, Pai, a tua bênção, o livramento e a vitória. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor incline a face dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor lhe dê a paz. O culto será totalmente findado com o conteúdo musical. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo encontro.